A Prefeitura de Florianópolis instalou hoje um semáforo na saída do bolsão de estacionamento da Beira-Mar Norte, aquele bolsão que fica ali perto do Cochichos. Esse assunto a gente trouxe com exclusividade aqui no nosso ND Notícias. O semáforo foi colocado com a intenção de barrar os motoristas espertinhos que estão usando aquele espaço para fugir do trânsito na Beira-Mar Norte. A Susan Rodrigues está chegando, está lá no local, está ao vivo e tem mais informações para a gente. Susan Rodrigues, muito boa noite para você. Abra a nossa edição, por favor. Uma boa noite a você, Márcia. Boa noite a quem nos acompanha. Essa instalação estava prevista, como nós trouxemos aqui no ND Notícias, para o dia 22 de setembro. Mas, nesta quinta-feira, a instalação já foi feita. Eu vou pedir para o Thales Rodrigues mostrar para vocês, porque esse é o primeiro semáforo instalado aqui no bolsão do Cochichos, que inclusive é o primeiro bolsão de quem vem do norte sentido centro. Essa foi uma medida, como você disse, para tentar barrar, e desestimular principalmente esses espertinhos que estavam utilizando o estacionamento como uma rota para furar fila, muitas vezes em alta velocidade. Esse é um repetidor de semáforo e ele vai funcionar de uma forma um pouco diferente. Ele só vai abrir depois que o outro já estiver aberto por alguns minutos e ele também fecha antes do semáforo principal. É um atraso, uma rotação atrasada propositalmente, justamente para que os condutores sigam na via principal e não façam esse desvio pelo estacionamento. Agora, o próximo passo aqui nesse ponto é a instalação de botoeiras, que são aqueles botões para que os pedestres façam, então, a solicitação de fechamento do semáforo para poder atravessar na faixa de pedestres. Lembrando que temos aqui também, como o Thales Rodrigues mostra para vocês, o corredor exclusivo para transporte público. E nesse trecho não é permitido o trânsito de outros veículos. Quem descumprir essa regra pode ser, inclusive, multado. Mas no período em que nós estamos aqui posicionados para participação ao vivo, já flagramos sim, Márcia, motoristas desrespeitando essa norma, assim como já tem motorista também ultrapassando o sinal aqui do bolsão do repetidor de semáforo. A gente já viu diversos motoristas ignorando que o repetidor de semáforo estava fechado e transitando pelo estacionamento. Mais um registro de falta de respeito por parte dos condutores, mas as medidas estão sendo tomadas justamente para desestimular essas ações. A gente segue acompanhando essa instalação porque temos outros dois bolsões, tanto o bolsão conhecido como bolsão da Casan, quanto o bolsão do Trapiche da Beira-Mar, que devem também receber esses repetidores de semáforo, viu, Márcia? Estamos na Semana Nacional do Trânsito, gente. Setembro é um mês de alerta para respeito, para educação no trânsito. É uma vergonha, é um deboche esse tipo de atitude do motorista espertinho. Por que não faz aquilo que sabe que tem que fazer? Por que não cumpre a regra? Por que não cumpre a lei? Não dá para entender. Tem que doer no bolso, tem que botar radar. Já fizemos essa pergunta várias vezes para a Prefeitura de Florianópolis. Não sei por que não coloca radar na Beira-Mar Norte. Ah, vai virar fábrica de multa? Não, se tem que ter radar, que bote, que doa no bolso para respeitar aquilo que, se tivesse educação, não precisaria ter radar, não precisaria ter esse sinal inteligente, não precisaria ter nada. Era só fazer aquilo que sabe que tem que fazer. Lamentável esse registro na Semana Nacional do Trânsito. Mas, claro, a gente segue acompanhando e atualizando tudo isso para vocês. Agora, Susan Rodrigues, vamos mudar completamente de assunto para falar de um outro tema que também está movimentando a administração municipal, que é a questão do novo decreto que vai regulamentar a situação da distribuição de alimentos para pessoas em situação de rua. Hoje à tarde, inclusive, teve uma reunião bem importante sobre esse tema e você fez uma reportagem. O que você pode dividir com a gente? É uma situação que a nossa equipe vem acompanhando, Márcia? A publicação desse decreto estava prevista para esta semana, mas a Prefeitura já informou em resposta por meio de nota que esse documento será publicado, então, no início da semana que vem. Havia, sim, a perspectiva para uma reunião, um encontro no fim da tarde de hoje, mas essa reunião ela foi cancelada de última hora e a Prefeitura também, por meio de nota, afirmou que, apesar do cancelamento dessa reunião, outras reuniões desde julho estão sendo realizadas justamente para o alinhamento desse novo decreto que deve estabelecer regras para a distribuição de alimentos, tanto para pessoas em situação de rua quanto para famílias em situação de vulnerabilidade alimentar. Para
para a gente entender os motivos que levaram à construção dessa nova regra e também como ela deve funcionar, o que deve trazer de mudanças, nós preparamos sim uma reportagem que vocês acompanham agora no ND Notícias. O projeto Amigos da Sopa Floripa é uma das iniciativas voluntárias voltadas à distribuição de alimentos para famílias em vulnerabilidade alimentar e pessoas em situação de rua na capital catarinense. A organização atua há mais de 15 anos, com a distribuição de cerca de 250 marmitas na região central de Florianópolis, em frente à Catedral Metropolitana. Apesar de ser uma ação tradicional na cidade, esse trabalho tem trazido preocupações sanitárias para a administração pública. Isso porque, de acordo com a Prefeitura de Florianópolis, as condições para esse tipo de assistência acabam não sendo adequadas. A gente sabe que é totalmente um interesse genuíno, muitos colocam a missão para essas pessoas em situação de rua, tem os equipamentos de referência de atendimento, o Centro POP e a Passarela da Cidadania. 4 refeições, tem a questão da higienização, cursos profissionalizantes, todo um atendimento técnico. Eu não vejo como o vice-presidente consegue, como cidadão, dignidade de uma pessoa estar comendo sentada numa sarjeta, sentada no meio da rua. Eu entendo que existem lugares na cidade, e hoje nós já temos esses lugares, para que ela possa ter a dignidade, comer numa mesa, lavar suas mãos, deixar seus resíduos de volta. A Prefeitura de Florianópolis está elaborando um novo decreto que regulamenta a distribuição de alimentos na cidade. De acordo com a administração pública, no momento não há um controle ou qualquer tipo de cadastro dessas organizações. O documento, que agora está em fase de ajustes jurídicos na Casa Civil, vai determinar novas orientações para que essas ações continuem sendo realizadas. No decreto, nós vamos colocar, então, essas opções. Ou esse grupo se organiza na sua sede, num local específico, ou terá disponível a Passarela da Cidadania, porque lá já tem refeitório, tem toda uma organização. É um local propício para alimentação. Lá a gente vai ter toda uma estrutura adequada, inclusive até para os resíduos, que ficam em função dessa distribuição. Também em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou a nossa equipe que enquanto esse decreto não for publicado, a oferta de alimentos na Passarela da Cidadania foi ampliada para atender esse público. A gente, claro, segue acompanhando, Márcia, e com a atualização, a publicação de fato desse decreto, a gente traz informações aqui no ND Notícias. Com certeza, Suzana Rodrigues, obrigada pelas suas informações, uma boa noite para você e até amanhã.